Anatomia. Para iniciar a anatomia, nós vamos falar sobre alguns conceitos em anatomia. A anatomia é uma ciência descritiva. Descreve, portanto, o nome, a posição dos órgãos e das estruturas do corpo humano. E aí, o que é importante também saber é que o que significa anatomia é cortar em partes. Então, é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar nessa introdução aqui. O conceito normal, o que é normal? Normal é aquilo que predomina no corpo e aparece com maior frequência estatisticamente. Então, estatisticamente. É o padrão já conhecido no corpo humano, o que predomina estatisticamente. Dá um exemplo? Dou um exemplo. Os 5 dedos em cada mão é o que predomina estatisticamente. Todo mundo nascer com 5 dedos em cada mão. O indivíduo que não nasce com 5 dedos em cada mão vai ter uma, uma diferenciação, né? No conceito de padronização normal do que é estatístico. Outro exemplo, coração no centro do tórax voltado para a esquerda, né? Que é o padrão normal. O que seria, então, a nossa anomalia? Anomalia é quando a gente tem uma presença ou uma ausência de mais de uma estrutura anatômica, a qual prejudica a função, mas é compatível à vida. Então, prejudica, de certa forma, uma função, mas o indivíduo consegue viver tranquilamente com a anomalia. Quer um exemplo? A fenda labial, que antigamente, não sei ainda se hoje em dia ainda se fala do lábio leporino, mas eu acredito que o termo já tenha mudado, que é uma anomalia congênita, né, a fenda labial. A amputação de um membro seria uma anomalia adquirida, e a própria polidactilia, quando o indivíduo nasce com 6 dedos, por exemplo. O que seria a monstruosidade? A monstruosidade se refere à ausência ou presença de uma estrutura anatômica que prejudica a função a ponto de não ser compatível à vida. Por exemplo, a agenesia do encéfalo, que é a teratologia. A teratologia é a ciência que estuda a monstruosidade, tá? Só por curiosidade. E o exemplo de monstruosidade é a agenesia do encéfalo, porque não é compatível à vida. Vamos falar um pouquinho de variação anatômica. A variação anatômica é uma diferença normal e não patológica na estrutura do corpo, que se desvia do padrão mais frequente, mas não prejudica a função da estrutura anatômica. Essas variações são comuns e esperadas, tá? Em uma população, pode afetar ali o tamanho, a forma, a quantidade ou a fixação até mesmo de órgãos, ossos, músculos e nervos. Aí temos aqui os fatores, né, que eu anotei. Idade, sexo, etnia, até mesmo fatores genéticos podem influenciar essas variações. O que seria no fator idade? Uma anatomia varia em todas as idades. A anatomia também difere em vários sistemas, no homem e na mulher, não só nos órgãos genitais, mas também em estruturas esqueléticas, por exemplo, com relação à etnia. A curvatura da coluna, olhos puxados, cabelos, que né, tem proteínas diferentes para cada tipo de cabelo. E a evolução que eu coloquei poderia ser o dente do siso, por exemplo, que com o passar do tempo, né, e com a evolução humana, o dente do siso já tem se ausentado, digamos assim, de certas pessoas que nascem. Então, outro fator também da evolução, o apêndice vermiforme. Tem gente que já não nasce mais com apêndice, porque com o passar do tempo, o corpo foi evoluindo, né, a evolução humana foi acontecendo, e aí não precisa, percebeu-se que não precisa mais desse órgão, porque não tem uma utilidade específica para o apêndice vermiforme. Bom, vamos então agora para a nossa querida posição anatômica. Como o corpo se movimenta, foi necessário determinar uma posição fixa para descrever principalmente o posicionamento das estruturas do corpo de forma assertiva. Assim, todas as descrições anatômicas precisam ser feitas de acordo com uma única posição, que é a posição anatômica. Essa posição é padronizada em todo o mundo e se refere a uma pessoa que está de pé, com a cabeça, os olhos, os pés e os dedos dos pés voltados para frente, os braços, que são os membros superiores, estendidos ao lado do corpo,
com a palma da mão voltada para frente e as pernas, que são os membros inferiores, próximos aos pés, né, próximas com os pés paralelos. Ao descrever a posição de determinadas estruturas e órgãos do corpo, precisamos levar em consideração a posição anatômica. O corpo é dividido em algumas partes principais também, e essas partes são a cabeça, o pescoço, o tronco. O que que tem no tronco? O tronco compreende o tórax, que é a parte superior, o abdômen, que é a parte inferior, e uma vista posterior também ao dorso. O que que é o dorso? A região das costas. Há também a região da pelve e o períneo, onde temos os órgãos genitais, e por fim os membros, que são chamados de braços. Na anatomia, os braços são os membros superiores. E o que a gente chama de perna recebe a alcunha de membros inferiores. Por que tem que usar essa nomenclatura de inferior e superior? Porque anatomicamente, o membro superior é dividido em segmentos. O que são segmentos? São partes. O segmento que fica entre o ombro e o cotovelo é chamado de braço. Entre o braço e o punho, a gente tem o antebraço. E, por fim, a mão. Os membros inferiores também são divididos em segmentos. E aí é interessante falar que o pescoço é formado por 7 vértebras cervicais, a cabeça compreende o crânio e a face. Os membros inferiores são coxa, perna e pé. Em relação à cabeça, qual a posição do membro inferior? Peraí. Inferior, tá. O tronco, em relação à cabeça e ao membro inferior, tem posição média. E agora, com relação aos membros, tem determinadas divisões também: proximal, média e distal. Qual o segmento do membro inferior que tem. Qual o segmento do membro inferior que tem posição média? A perna. Porque, considerando o membro inferior, a perna tem posição média. Porque está entre a coxa e o pé. Proximal e distal se referem à proximidade com o tronco ou o ponto de origem. Por exemplo, o cotovelo é proximal ao punho e o distal está mais longe. Então, os dedos são distais ao punho. Médio ou média descreve uma posição intermediária em relação às outras estruturas, seja entre o corpo e a extremidade ou entre duas estruturas. O ombro é mais proximal ao tronco do que o cotovelo, que é mais proximal à mão. Então, esse proximal distal médio se refere, considera os membros. As falanges dos dedos. As falanges proximais estão mais próximas da base do dedo e as falanges distais estão nas pontas. O punho é proximal ao dedo. Os ossos do tarso nos pés são divididos em grupo proximal, intermediário e distal. Os ossos do tarso proximal estão mais próximos do tornozelo, enquanto os ossos distais estão mais longe. As principais vistas do corpo humano são a vista anterior, que é quando você está visualizando o corpo de frente, a vista posterior, quando você visualiza o corpo de costas, e as vistas laterais. Tem a vista lateral direita, o lado direito do corpo, e a vista lateral esquerda, que é o lado esquerdo do corpo. Também temos os planos de secção do corpo. Mas antes dos planos de secção, é importante ver os planos de delimitação do corpo. Então, aqui, mais na parte da cabeça, né, crânio, aqui em cima, temos o plano de delimitação cranial ou superior, o plano ventral ou anterior, que é mais na parte de baixo, digamos assim. Na verdade, essa porção anterior ou ventral se refere à parte da frente, né?
Então, quando você está visualizando o corpo de frente, é o anterior ou ventral. Posterior ou dorsal se refere à visualização do corpo de costas, posterior ou dorsal. Lateral esquerda é a vista lateral, lateral direita, outra vista lateral. Podálico ou inferior é uma parte dos pés. E os planos de secção do corpo, que a gente tem sagital, mediano ou só mediano. Sagital, a gente tem metades diferentes, então a gente tem uma divisão da lateral direita e da lateral esquerda. Quando é só mediano, são duas metades iguais, da lateral direita e da lateral esquerda, que é o sagital mediano, o primeiro plano, que está em azul. O transversal, que é o verdinho. O transversal é quando tem duas metades diferentes, superior e inferior. E quando tem duas metades diferentes, anterior, que é da frente, e posterior, que é de trás, é o plano vermelhinho no meio, é chamado de coronal ou frontal.